abordagem empírico-experimental nos estudos de comunicação se desenvolveu a partir dos anos 40 do século XX para estudar os efeitos dos meios de comunicação de massa em uma campanha. Essa teoria consiste na superação do processo mecanicista de estímulo-resposta da teoria hipodérmica. Para a teoria empírico-experimental, a persuasão dos destinatários seria possível sim, contanto que a forma e a organização das mensagens sejam adequadas aos fatores pessoais desse destinatário. Para o emissor obter o efeito que desejasse, bastaria adaptar a mensagem às condições psicológicas do receptor. As mensagens interagem de maneira diferente com cada membro da audiência, de acordo com sua personalidade. Isso significaria diferenças nas interpretações e nos efeitos das mensagens. Por que a persuasão foi possível em uns, mas em outros não? Para responder a essa pergunta, vamos mostrar primeiro as diferenças dos fatores relativos à audiência. A presença de uma parte do público que não possui nenhum conhecimento a respeito dos argumentos tratados numa campanha encontra-se em correlação com a função do interesse e da motivação para informar-se. Isso significa que nem todas as pessoas representam um alvo igual para a mídia. Dessa forma, pessoas mais familiarizadas com o assunto apresentariam mais interesse por ele, enquanto pessoas pouco familiarizadas não estariam tão interessadas nele. É indispensável saber as preferências dos diferentes grupos populares em relação aos meios de comunicação. As campanhas são mais bem recebidas por aqueles que já concordam com as opiniões apresentadas, ou pelo menos já apresentam sensibilidade pelo tema. E aqui do lado de fora, da Bolsa de Valores. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. Em 1998, a privatização da Vale do Rio Doce foi pouco repercutida na mídia, mas adivinhem para quem estava a atenção de grande parte do público. Boa noite. Um dia de emoção para a rainha Xuxa, para o ator Luciano Zafir e para milhões de fãs no Brasil inteiro. A apresentadora chegou à Clínica São Vicente, na Gávea, por volta das 10h30 da... Boa tarde. Nasce a filha da rainha, o bebê mais esperado do Brasil. Sasha nasceu com cabelos castanhos. É moreninha. Pesa 3 quilos, 135 gramas. E 51 centímetros aos 45 minutos deste 28 de julho. O italiano de 40 anos, a mulher e a filha de 8 anos estavam na piscina dessa barraca de praia em Fortaleza. O pai teria beijado a menina na boca e foi advertido por outros turistas. É claro que choca aqui, um casal, uma pessoa que não é habituada a ver esse tipo de coisa, acaba chocando. A mãe da menina é brasileira. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que esse tipo de carinho entre pai e filha é costume italiano. Depois de muita polêmica, os turistas brasileiros que estavam na barraca decidiram chamar a polícia. O italiano foi preso em flagrante, acusado de praticar atos libidinosos contra a filha. Ele permanece na carceragem de uma delegacia aqui em Fortaleza. Cada receptor interpreta a mensagem a partir de suas opiniões e valores. Isso pode chegar a inverter o sentido da mensagem que o emissor quis passar. Nesse caso, os banhistas podem ter interpretado de maneira errada o gesto do pai. Os aspectos coerentes com as próprias opiniões e os próprios pontos de vista são memorizados em maior proporção do que os outros, e essa tendência acentua-se à medida que passa o tempo da exposição à mensagem. Argumentos que coincidem com a opinião do receptor são mais facilmente memorizados por ele. A memorização se torna difícil em argumentos divergentes da opinião do receptor. Uma outra linha de estudos busca a organização das mensagens de forma a conseguir uma melhor persuasão. Um fator que é indiscutível nessas mensagens é a credibilidade do comunicador, especialmente em efeitos no curto intervalo de tempo, por exemplo, próximo às eleições. E por ele eu garanto,
Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Celso Pita foi eleito e se tornou protagonista de diversos escândalos quando esteve na Prefeitura de São Paulo. Em relação à ordem das argumentações, verificam-se algumas correlações mais estáveis. Em uma mensagem bilateral, ou seja, que contém argumentos a favor e contra uma certa posição, fala-se de efeito primacy caso se verifique a maior eficácia dos argumentos iniciais, e de efeito recency se, ao contrário, são mais influentes os argumentos finais. Em particular, quando há conhecimento e familiaridade com o tema, verifica-se o efeito recency. Enquanto, se os destinatários não têm nenhum conhecimento a respeito, é mais provável que se apresente um efeito primacy. A apresentação de um único aspecto ou de ambos os aspectos de um tema controverso produz diferentes impactos a fim de mudar a opinião da audiência. Algumas pesquisas apresentaram conclusões sobre a eficácia persuasiva de campanhas que, por exemplo, apresentavam somente as vantagens ou as desvantagens de determinado assunto. Estudos mostraram que, para uma melhor persuasão, explicitar as conclusões sobre o assunto pode não ser eficaz em alguns casos. Por exemplo, para um público mais intelectualizado ou que já tem muito envolvimento com o caso. Mas mostrar as conclusões pode ser uma boa alternativa para persuadir os que têm pouco envolvimento com o assunto ou poucos rendimentos intelectuais. Em 1989, após o debate entre Lula e Collor, a Globo apresentou conclusões baseadas em uma pesquisa que foram importantes para a vitória de Collor. E quem venceu o debate? As perguntas eram vagas e não foi perguntado aos entrevistados em quem eles iriam votar. Collor venceu em todas as perguntas. O nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates. Manterá aberto esse canal de duas mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. A você, consumidor dos meios de comunicação de massa, só me resta persuadi-lo a ter cuidado com qualquer mensagem. Obrigado pela atenção.